Pode-se dizer que ontem teve início aquilo que mais se temia, uma guerra regional no Oriente Médio. Claro que Israel tem buscado isso desde o início. Então, se nós lembrarmos, a reação de Israel aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro foi um ataque massivo contra a população de Gaza, que vai completar já um ano. Um ano de massacre e, ao mesmo tempo, os confrontos, o Hezbollah no norte de Israel, sul do Líbano. É preciso lembrar rapidamente que o Hezbollah surgiu na Guerra Civil do Líbano, final da década de 70, início da década de 80, e essa guerra civil opunha de um lado palestinos e a esquerda libanesa, e de outro a direita, os cristãos e falangistas. Então o Hezbollah tem um elo para a luta palestina. Nesse sentido, essa luta vem sendo travada na fronteira, umas escaramuças, né? Israel jogando míssil, Hezbollah respondendo, mas era preciso já estar atento porque mais de 500 pessoas já tinham sido mortas no Líbano. E como sempre Israel faz, a tática de Israel é terra arrasada, destruindo vilas, quarteirões em Beirute, e agora a incursão por terra que Israel está fazendo bem pausado. De outro lado, com esses ataques, o Irã passou a se ver como sendo o próximo alvo. Vamos lembrar, o Ranier, líder do Hamas, foi assassinado em plena cidade de Teherã no dia da posse do presidente do Irã. Humilhação total. Então sabia que o Irã deveria responder. O Irã está no dilema. Se ele não responde, vai ficar difícil perante os iranianos, perante os muçulmanos, os árabes em geral, que veem o Irã como a principal peça da resistência. Por outro lado, agora, então ontem, o Irã fez um ataque massivo contra Israel, foram lançados entre 180 a 200 mísseis balísticos, e aí os dados são conflitantes. O Irã diz que acertou as bases militares de Israel, Israel diz que não acertou nada. O fato, que independentemente de ter acertado ou não, é que se configurou um ato de guerra. Ontem, nessa ação de defesa de Israel, os Estados Unidos entrou na guerra. Quer dizer, os Estados Unidos já entrou na guerra faz tempo. Os Estados Unidos interceptou mísseis já da outra vez, dessa vez também. Então, os Estados Unidos está efetivamente na guerra. E isso entendo, que é um dos principais problemas no Oriente Médio. Qualquer região do mundo, quando você tem um desequilíbrio de poder, um desequilíbrio militar muito grande, isso faz com que um dos atores ali da região possa agir de forma livre, desmesurada, sem limite nenhum, que é o caso de Israel. Então, o que nós estamos assistindo a cada dia é Israel agindo naquilo que ele decide, quer dizer, sem nenhum limite da comunidade internacional, sem nenhum limite do direito internacional, sem nenhum tipo de barreira. Se Israel, um dos países mais poderosos da região, conta com o apoio do país mais poderoso do mundo militarmente, os Estados Unidos. De outro lado, você não tem uma contraparte. Apesar do Irã ter um bom relacionamento, aliás, excelente com a China, com a Rússia, nenhum vai nesse limite que os Estados Unidos está indo. Portanto, eu tenho dito que, embora o mundo seja multipolar, é verdade, a ascensão da China, dos BRICS de uma forma geral, todas essas consequências da guerra da Ucrânia, a divisão do mundo, tudo isso é correto. Só que no caso do Oriente Médio, e quando se vai para um conflito militar aberto, impera a unipolaridade. Quer dizer, ali há um polo, o polo dos Estados Unidos, que vai ao seu limite na ação com Israel, que por sua vez, o seu governo, para se manter no poder, tem feito aquilo que vier à sua cabeça. Quer dizer, sem nenhuma consulta, sem absolutamente conversar com algum país. E na região do Oriente Médio, ninguém se opõe a Israel. Uma outra declaração, mas absolutamente ninguém. A Turquia, que poderia ter um papel importante, só fica nas declarações radicais do Erdogan, mas na ação muito conservadora do Erdogan, mantendo o status quo. Os países do Golfo Pérsico são países importantes, econômicos e militarmente, sempre aliados dos Estados Unidos, têm se aproximado da Rússia e da China,
mas sem nenhum tipo de ação nesse momento. Portanto, eu inverteria o que se tem dito. Tem se dito muito que Israel está isolado. Isolado, nenhum país boicota Israel. Israel se relaciona economicamente com todos os países do mundo, continua fazendo o que quer, e, portanto, isso fica no nível do discurso. Por outro lado, se a gente olhar para a região do Oriente Médio, não tem um único país que apoie o Irã. Tem a Síria, mas a Síria está ainda as consequências da guerra civil, muito debilitada militarmente, e não tem poder nenhum. Vamos aguardar, portanto, esse desenlace, o que vai ser a ação de Israel. Isso sim vai poder fazer com que as coisas piorem ainda mais no Oriente Médio. E piore principalmente para a população. Líbano está na maior crise da sua história, crise econômica, social, e agora com essa guerra nem se fala. As consequências são trágicas. Deslocamento já de mais de 1 milhão de pessoas do Líbano, milhares de mortos e feridos, uma verdadeira tragédia para a população. E isso, como disse e repito, com total apoio dos Estados Unidos às ações de Israel.